Boa noite para você que está ao... Boa noite para você que está ao vivo. Nós atrasamos um pouquinho porque nós estamos iniciando, estamos fazendo o teste, mas deu certo, o importante é que deu certo. Hoje nós vamos iniciar a nossa palestra, né, Semeando o Evangelho. Hoje nós vamos fazer a estranha moral, que é do capítulo 23, itens 7 e 8. Mas antes de fazer o Evangelho, nós vamos fazer uma prece. A prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, por hoje e sempre. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tirado da Bíblia. Se nós pegarmos o Novo Testamento, que a Bíblia é dividida em duas partes. O Velho Testamento, que é antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é depois de Jesus. Alguns apóstolos, né, fizeram a descrição da época de Jesus, dos temas de Jesus. Em particular, hoje nós vamos ver alguma coisa que é intitulado no Evangelho segundo o Espiritismo como estranha moral ou moral estranha. E é curioso porque algumas coisas que Jesus falou vai um pouco em desacordo, se é que realmente ele falou, né? Que vai um pouco em desacordo com as atitudes dele. Nós poderíamos dizer assim, mas se nós olharmos mais aprofundadamente os comentários de Jesus, nós vamos entender que ele estava falando assim, um tom mais espiritual. Então, de duas uma. Quando a gente entra nesse tema de estranha moral, ou ele não falou, ou, se ele falou, deve ter alguma coisa por detrás, é o que nós vamos estudar na noite de hoje. E o tema de hoje, da moral estranha, que é o capítulo 23, do item 7 e 8, vai se falar sobre deixar os mortos e enterrar seus mortos. A verdadeira vida é a vida espiritual, não menos importante, porque a vida material, na verdade, é uma escola. A verdadeira vida é a vida espiritual. E para nós, nesse momento, o mundo material é algo muito importante, porque considerando que aqui é um planeta escola, um planeta hospital, a oportunidade que a gente tem, tal como a gente vai para a escola, né? Porque quando nós vamos para a escola, nós aprendemos em um curto espaço de tempo o que a humanidade demorou milênios, né, para aprender. A mesma coisa ocorre. Quando nós reencarnamos no mundo material, a gente consegue ganhar muita velocidade com relação ao crescimento espiritual. Então não se deixe enganar. Tudo na matéria é passageiro, tudo muda, tudo passa, se agrega, se destrói, se reagrupa novamente para oferecer ao espírito a oportunidade de evolução. Aí vocês vão falar assim, mas esse negócio de evoluir. Na verdade é evoluir em sentimentos, né? Se nós formos considerar que, desde a época de Moisés, a época de Jesus, e a própria doutrina espírita vem colocar, é a questão de postura. Quando nós vamos evoluir e amadurecer os nossos sentimentos, né, com relação a nós mesmos. Jesus quase sempre falava coisas sobre o lado espiritual e não do lado material. Então, toda oportunidade que era possível, ele falava sempre, então, da vida espiritual. Uma coisa que a gente precisa considerar também é que, na época de Jesus, não se falava a língua portuguesa. Então, se falava o aramaico, o hebraico, a língua da época. E, comparativamente, a língua portuguesa é uma língua um quanto difícil, porque para cada sentimento nós temos uma palavra, o que não ocorria na época. Então, quando ele estava reunido, né, agora especificamente falando do que aconteceu, por que Jesus falou, deixar os mortos enterrar seus mortos? Então, falando ao povo, ele estava reunido, ele estava falando do Evangelho, né? Falando da necessidade de amar, da necessidade da caridade, da necessidade de bem vivenciar a vida. E eis que aparece um jovem rico e perguntou para ele, Senhor, o que eu faço então para merecer o reino dos céus? E ele virou para o jovem e falou assim, vende tudo, entregue aos pobres e me segue. E aí
o jovem baixou a cabeça, analisou, pensou. E eu fico me perguntando se hoje, né, a gente tivesse a oportunidade de encontrar Jesus e Jesus falasse assim, ó, pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres e me segue, né? É uma decisão bastante severa, né? Bastante complicada. E o jovem, então, ele não o seguiu. Não o seguiu, né? Espiritualmente falando, aí quando que a gente vai poder reencontrar Jesus? Quando que ele pôde reencontrar Jesus? Né? E para outro jovem, ele falou assim, Senhor, eu não posso agora sentar aqui e ficar ouvindo o que o Senhor tem para falar e não posso te seguir porque eu perdi meu pai e eu preciso enterrá-lo. E aí Jesus falou, aí vem a frase, deixai os mortos que enterrem os seus mortos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Isso está em São Lucas, no capítulo 9, do versículo 59 e 60 lá da Bíblia. É estranho, né? Porque Jesus, que é todo amor, toda justiça, todo coração, né? Falar para alguém assim, falar assim, deixar os mortos, enterrar seus mortos, dá a entender que ele não estava dando muita importância ao ocorrido. Mas o fato é que, em decorrência de tudo que Jesus falou, pela obra de Jesus, essas palavras, ela vai bastante contra a tudo aquilo que ele pregou. Então, as considerações procedentes mostram, em primeiro lugar, que na circunstância em que foi falado, não podia conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Lógico que Jesus entendia que aquilo era uma expressão de caridade, de amor, de gratidão, e que deveria ser feito. Mas ele não ia deixar passar a oportunidade de falar sobre a vida espiritual. Então, no sentido mais profundo, só um conhecimento mais complexo da vida espiritual poderia se tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo transitória e passageira a existência terrestre. É uma espécie de morte, espiritualmente falando, comparada com o esplendor da atividade da vida material. Então, quando Jesus falou para ele deixar os mortos enterrar seus mortos, é que ele estava considerando que existe a vida espiritual, né? Independente de qual religião que as pessoas seguem, e a gente respeita a todas, mas todas as religiões sempre falam da questão da continuação da vida. Nós vamos pegar algumas religiões que falam que uns vão para o céu, outros vão, que falam sobre o julgamento final. Ou seja, a pessoa depois que acaba morrendo, no nosso caso, no meio espírita, nós falamos que a pessoa desencarna, né? Então, no momento que a pessoa desencarna, ela sai da vida material, do corpo físico, mas ela continua viva. E no caso de todas as religiões que a gente conhece, todas elas pregam que a pessoa iria para um julgamento. E aí ia se julgar o que ela fez de certo e de errado. Ora, quem vai para o julgamento precisa estar vivo. Né? Uma pessoa não vai se a pessoa faleceu e vai para o julgamento, ela tem que estar viva. Se ela não estiver viva, não haveria mais julgamento. Então, só aí, note bem, a vida prossegue. A divergência que há é que umas falam que vai para o céu, outras falam que vai para o inferno. Outras falam que vai para o purgatório, que seria o intermediário antes de ir para o inferno. E dentro da doutrina espírita, nós entendemos que cada um, ao desencarnar, vai para uma região que seja mais compatível, mais coerente com a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, como hoje acontece, né? Hoje a gente utiliza o celular e participa de grupos de assuntos que nos interessam. Espiritualmente, poderíamos comparar grosseiramente na mesma situação. Ou seja, nem todo mundo vai para o mesmo lugar e essa diferenciação vai em decorrência do que nós falamos, que é da questão espiritual. Eu queria dar um exemplo, então,
com relação à perda de entes queridos, né? Que quando nós perdemos alguém, realmente é uma situação bastante difícil, bastante complicada, eu sei, porque eu já passei por isso também. Mas se a verdadeira vida é a vida espiritual, haverá a possibilidade de a gente reencontrar essas pessoas, a possibilidade, né? Para que quando nós também desencarnarmos, ou até mesmo em sonho, porque isso é possível também, às vezes a gente dorme, e quando a gente dorme a gente não fica encarcerado no corpo físico, né? Ninguém fica ali, o espírito não fica ali esperando o sol amanhecer, a pessoa vai, enquanto o corpo descansa, ela vai se desprender e vai buscar os assuntos que lhe interessam. Então a necessidade de a gente fazer uma precezinha antes de dormir, porque às vezes a gente fica meio revoltadinho, né? Quer tirar satisfação com algumas pessoas e a gente vai em busca e às vezes volta pior do que quando a gente deitou. Mas voltando à questão, eu queria dar um exemplo aqui com relação à vida material, à vida espiritual, que eu gosto muito desse exemplo, eu utilizo em sala de aula, né? Haviam 2 presos. E esses 2 presos estavam numa cela já há muitos anos. Então eles tomavam sol juntos, jogavam bola juntos, e nas visitações de parentes, eles conheciam os parentes um do outro, né? E aí um dia o carcereiro chega e fala: fulano, separa as suas coisas que o seu advogado conseguiu a sua liberdade. E aí o cara fica alucinado, né? Vai lá, cata a mala dele, cata os pertences dele, começa a arrumar e fica, né, bem agitado. E quando ele olha para a lateral, o companheiro de cela está sentado na cama dele, com a mão na cabeça. E aí ele percebe que o outro não está tão animado assim. Ele fala assim: tudo bem contigo? Ele fala: não, não está tudo bem. Você vai embora e agora? Aí o cara falou assim: como assim? Como assim? Do que você está falando, cara? Né? A verdadeira vida é a vida lá fora, né? E aí ele falou: não, a gente é amigo, a gente está aqui há muitos anos, a gente se conhece, eu conheço sua família. Aí o outro retruca, né? Fala: cara, eu não estou entendendo o que você está falando. Você quer que a gente fique preso aqui eternamente? A verdadeira vida é lá fora, cara. Eu vou e depois você vai também. E ele fala: cara, você vai me deixar só? Somos amigos, quase família, né? E a gente poderia comparar essa situação bastante embaraçosa quando a gente perde alguém, né? Se a gente realmente acredita na justiça divina, se a gente acredita em Deus, a gente precisa aceitar que, o que prevalece é a vontade de Deus. 2, a gente não sabe os motivos que nos unem, a gente não sabe os motivos que nos separam. E outra, né? Se nós somos todos filhos de Deus, Deus é Pai, o que Ele não faria pelos seus filhos? Então, Deus há de cuidar das pessoas. Então, quando a gente perde alguém na família, ou quando a gente perde uma pessoa querida, a gente pode confiar que Deus, infinitamente bom e justo, vai cuidar muito bem dessa pessoa. E aí, lógico que, quando nas nossas preces, nas nossas orações, a gente vai sempre fazer um pensamento de gratidão, um pensamento de respeito e transmitir bons sentimentos para aqueles que já partiram. A verdadeira morte, será que, se assim a gente poderíamos dizer, é quando nós abrimos mão da bem-aventurança da vida, das experiências, dos acontecimentos, das tentativas de ser feliz. Porque na escola da vida, uma vez que nós estamos aqui para aprender, seria bem lógico que, tal como um aluno que está numa escola para aprender, nem sempre a gente aprende de bate-pronto. Então, nós vamos muito por a questão de vivenciar, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E nessa busca, o que importa é viver. E quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos e por aí afora, ele falava das bem-aventuranças, ou seja, do bem viver. Quando nós éramos mais jovens, né, que íamos para a escola, nós íamos para aprender.
uma vez lá dentro, todo o aprendizado era sempre um desafio. Não muito diferente a vida do dia a dia. Não muito diferente, a vida é sempre um desafio. No livro de André Luiz, ele fala que após um problema, aguarda outro. Né? Então, nós que já tivemos várias situações, vários desafios, e já passamos por vários deles, acredite que esse é mais um. E assim que a gente acreditar e a gente tirar proveito desse aprendizado, a gente vai passar e aí virão outros. Né? Então se prepare, faz parte. E feliz aquele que tem história para contar. Você imagina, se alguns falam que a vida é uma guerra. Então você imagina que se a gente fosse para uma guerra e chegasse nessa guerra e não participasse da guerra. Né? Então, você foi na guerra? Foi. O que você fez? Eu descasquei batata. Né? Eu falei isso na última palestra lá de domingo. O que você foi fazer na guerra? Eu fui descascar batata. E o seu país ganhou? Ganhou. E você recebeu o título? Recebi de honra ao mérito. E não foi para o fronte de batalha? Não, descasquei batata. Não é desmerecendo, né? Porque a gente precisa de apoio sempre, né? Numa estrutura. Mas na vida, a gente vai, o dia que a gente desencarnar, a gente vai contar que a gente fez o que aqui? Então, realmente, o fronte de batalha é exatamente o que a gente está passando. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então, aceitar os ensinamentos do Criador, mesmo que no momento não compreendamos, tal como a criança que toma vacina, que não imagina que quem a levou a ama, às vezes a gente não entende o amor de Deus, né? Perder um ente querido traz uma perda sem dúvida e podemos e temos o direito ao luto, mas a vida continua nesta e na outra vida. E poderemos reencontrar os que amamos, se Deus assim o permitir. O corpo é vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. É uma verdadeira prisão que prende nós a um mundo terreno, né? um mundo material, do qual se sente feliz ao libertar-se. Isso não quer dizer que a gente deve antecipar isso. Hein? Isso serve de amparo para dizer que às vezes a gente sente que gostaria que as coisas fossem diferentes, que as coisas pudessem ser mais leves, mas não esqueça que a gente está numa escola. Então não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, cada vez que a gente se liga mais à questão espiritual. Às vezes a pessoa fala assim, mas qual a missão no mundo? A nossa missão no mundo é aprender, é ser feliz, ninguém nasceu para sofrer, essa que é a grande verdade. Nós nascemos para aprender. Então Jesus falou, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, quando ele falou para o jovem, deixar os mortos enterrar os mortos, era no sentido de que a vida continua. Não pense que a vida é somente essa limitação, que é somente essa circunstância, né? E aí cabe uma bela de uma reflexão. Vamos fazer as vibrações e vamos fazer uma prece, né? Vamos nesse momento, se você sentir mais à vontade, fechando os olhos, mas não é obrigatório, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos vibrar muita luz, muita paz, num sentimento de harmonia, vamos vibrar pela nossa casa, por todos os cômodos, deixando ali paz, amor, proteção. Vamos vibrar pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pela paz no mundo e no Brasil, pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho. Vamos vibrar pelas nossas crianças e os nossos jovens. Vamos vibrar pelos nossos idosos. Vamos vibrar pelos colegas de trabalho, pela ida e volta dos nossos afazeres. Vamos vibrar pelos nossos amigos e vibrar para aqueles que estão nas ruas, sem endereço, por aqueles que estão em hospitais, em asilos, casas de detenção. Vamos vibrar pelo nosso anjo de guarda. Vamos vibrar por nós mesmos. E em particular, que cada um possa fazer o seu pedido, pedindo sempre que seja feita a vontade de Deus,
para que seja o melhor para nós. E assim seja, graças a Deus. E vou encerrando então uma prece, oração dominical, com a mesma que a gente iniciou, né? Encerrando então mais esse evangelho e agradecendo a paciência de vocês de me ouvir, né? Agradecendo a oportunidade. E assim vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vós dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja por hoje e sempre. Graças a Deus. Um abraço a todos. Que Jesus abençoe a cada um que estiver vendo essa passagem do Evangelho. E do fundo do meu coração desejo que cada um encontre aquilo a qual procura no seu coração.